Eu acho que uma das maiores crises da nossa geração é não saber quem a gente é sem uma plateia. Bem-vindo ao terceiro Sem Crise de 2026. Quem diria, né, turma? 3 episódios em um ano? Em um ano? A gente ainda está em 2026? E esse é o terceiro episódio? Como isso é possível? Quem é essa? Quem é essa que substituiu a crise em crise? Não sei. É uma nova pessoa. Não sou uma nova pessoa, mas hoje vamos falar sobre isso, que é o quê? Originalidade e autenticidade. Originalidade e autenticidade tem o mesmo significado? No dicionário eu não sei. Mas o que eu quero dizer sobre isso hoje? Eu quero dizer algumas coisas sobre isso. Hoje eu anotei uns 5 tópicos importantes. Mas a primeira coisa é sobre você pensar, quando você quer ser autêntico, você pensa que você pode virar uma nova pessoa, você tem uma nova personalidade, quando na verdade o caminho pode ser você tirar camadas de você e não se tornar outra pessoa. Porque é, muitas vezes a gente vive a nossa vida cotidiana ali no automático e a gente não percebe que os nossos pensamentos e o nosso medo de rejeição, por exemplo, não são algo que naturais nossos. Nossa, o português hoje foi com Deus, é isso aí, vamos desligar o vídeo, vamos fazer outra coisa da nossa vida. Hoje não é o dia de comunicação. Voltando, os pensamentos da nossa cabeça, isso aqui que a gente pensa, o que eu quero dizer é, não são os nossos reais pensamentos. Porque a gente consome tanta coisa, principalmente a nossa geração, a gente cresceu consumindo tanta coisa dos outros, que a gente nem consegue lembrar quais são os primeiros 5, os primeiros 10 vídeos que a gente viu num dia só. A gente nem lembra o que. E a gente passa horas e horas e horas assistindo coisas e a gente nem lembra o que foi. Então a gente cresceu colocando um monte de coisa na nossa cabeça, consumindo um monte de coisa, e a gente não para começar a tirar essas coisas da nossa cabeça. Esses pensamentos, esses primeiros pensamentos que a gente tem sobre alguma coisa, não são nossos. Foram colocados aqui por, talvez, às vezes por alguém que você admira, às vezes por alguém que você nem gosta, mas esse pensamento tá lá no fundo da sua mente, então quando você vê alguma coisa, eu penso isso sobre tal coisa e na verdade você nem pensa, você nem se questiona, será que isso aqui realmente sou eu? Então, um dos primeiros passos, uma das primeiras coisas que você pode fazer para começar a ser uma pessoa mais autêntica é tirar camadas de você. Quando você assiste alguma coisa, quando você conversa com uma pessoa, quando você assiste um filme, comece a se questionar se as coisas que você está levando como sua opinião são realmente são as suas opiniões ou são coisas colocadas por outras pessoas dentro da sua cabeça. Por exemplo, esse assunto que eu estou falando hoje, eu pensei nisso ou isso foi colocado na minha cabeça por outras pessoas? Provavelmente por causa dos conteúdos que eu consumo. Então, o que será que eu realmente penso sobre a autenticidade? É por isso que eu tenho este caderno aqui, é verdade. Aí, quando chegam ideias na minha cabeça, quando elas começam a aparecer, geralmente eu risco as primeiras, por exemplo, porque eu fico, tá, mas será que eu realmente penso isso aqui? Aí eu fico refletindo sobre aquilo. Aí eu começo a perceber, mas eu acho que não é assim, sabe? Às vezes eu problematizo umas coisas e se eu vou um pouco mais a fundo, eu vejo que pra quê, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Muitas vezes
a gente, no nosso dia, a gente tá mais agindo sobre medo de rejeição, se adaptando e agindo e pensando como outras coisas que colocaram na nossa cabeça. Não somos nós. Eu tava lendo aquele livro que eu citei no último episódio, do Matthew McConaughey. Eu não sei se é assim que falo sobre o nome dele. Eu realmente tenho um problema com algumas palavras. O Sinal Verde, o nome do livro. E eu cheguei na parte que ele tá falando sobre quando ele entrou na faculdade de cinema. E é muito engraçado ele falando sobre os colegas dele na faculdade, que eles tinham uma tarefa de toda semana assistir um filme e falar na aula sobre esse filme. Só que ele não era desse mundinho de Hollywood, de cinema, e não sei o que, ai, fotografia, ai, aesthetic. Ele não era desse mundinho. Então, quando ele entrou na faculdade de cinema, ele era muito diferente dos outros. Ele fazia faculdade de direito antes. Ele fez, sei lá, uns 4 anos de faculdade de direito. Ou foram 4 semestres, agora eu não lembro. Mas ele não era desse mundo. Então, quando ele chegou, todos os colegas dele iam ver filmes super cult, clássicos e não sei o quê, do diretor, blá blá blá. E aí, quando ele abria a boca, todo mundo ficava, nossa, mas esse filme é uma bosta, mas esse filme é um lixo. Não, por que que você assistiu isso? Porque ele ia no cinema, ele ia ver o que estava em cartaz no momento. E aí ele começou a se cobrar, pensando assim, pô, cara, você tem que se ligar, você tem que ir ver esses cinemas, esses cinemas, esses filmes clássicos, essas coisas cult também. E aí ele prestava atenção que o cabelo dele não era do mesmo jeito que o deles, eles se vestiam tudo de preto e eram meio pálido. Bem aquela turminha que gosta de um Pulp Fiction da vida, umas Mia Wallace com a franja aqui, era a turma dele. E ele era bronzeadão, tal, pegava sol, né? A turminha asteric que não gosta de pegar sol. E ele usava a camisa pra dentro da calça, todo certinho, bonitinho, aquelas blusa, aquelas camisas com a gola aqui e tal. E a turminha do cinema não. E ele começou, pô, eu acho que eu tô bem deslocado aqui, hein? Aí ele começou a tirar a camisa de dentro da calça, começou a tentar ser o diferentão e tal. Aí ele começou a agir assim, foi no cinema, assistiu Duro de Matar. Aí ele chegou na aula pra falar sobre Duro de Matar. E aí ele abriu a boca, ele só falou o nome do filme, começou a falar e todo mundo, não, porque esse filme é um lixo, nossa, por que que você assistiu isso? Aí ele perguntou assim, tá, mas por que que esse filme é uma bosta? O que que vocês não gostaram? Aí todo mundo ficou tipo, ai, não é que a gente não gostou, é que a gente nem assistiu, é dos grandes estúdios, então é uma bosta. Aí ele ficou puto e falou: Cara, não é porque uma coisa é popular que é uma bosta. Eu vou falar sobre esse filme e acabou. E ele disse que daquele dia em diante ele se vestiu do jeito que ele queria, não ficou mais se cobrando pra ser igual eles e colocou a camisa pra dentro da calça de novo. É isso aí. O que eu quero dizer com toda essa história? Que a gente fica se moldando ao cenário e as outras pessoas para ter essa validação das pessoas. E isso afasta a gente de- da nossa originalidade, da nossa autenticidade. E uma outra coisa que as pessoas confundem com autenticidade é, por exemplo, isso que os colegas dele de cinema faziam. Por que que eles ficavam, ai, assistindo essas coisas super cultas e os filmes e não sei o quê? Porque eles queriam ser interessantes. Todo mundo quer ser interessante. Só que as pessoas confundem ser interessante com ser autêntico. Às vezes, quando a sua autenticidade surge, as pessoas vão te achar esquisito, na verdade, não vão te achar interessante. É, e aí, o que muitas vezes a nossa geração faz. Hoje eu tô, ó, turma, paciência, que hoje a minha dicção tá daquele jeito. Eu tenho que fazer exercícios vocais antes de começar os vídeos. A nossa geração fica performando o tempo inteiro na internet. Tudo é sobre o vídeo que tá fazendo, sobre a foto que tá fazendo, sobre o café que eu fui e é bonitinho. Isso eu faço muito. Isso aqui é uma autocrítica, que eu vou num café legal, eu tiro uma foto pra postar. Olha só a estética desse café. Isso sou eu, performando. Mas eu gosto dessas coisas porque tem um monte de lugar que eu vou também que eu tiro foto e nem posto. Já me critiquei e me defendi no mesmo minuto. É,
Então, a nossa geração fica performando e a gente não sabe quem a gente é sem performar. Por exemplo, um outro passo para você chegar mais próximo da sua autenticidade. O que você fala quando você não está performando? Como você fala quando você não está performando? Quais são os assuntos que você sempre volta, porque são os assuntos que você realmente gosta, quando você não tá tentando se encaixar num grupinho, não tá querendo performar na internet, não tá querendo performar pro seu círculo ali social? O que você realmente gosta de fazer, ouvir, consumir? E sobre essa coisa de performar, eu acho que eu já até falei no primeiro episódio. Isso, principalmente com a internet, tá assim, virou até uma categoria dentro da espiritualidade, né? Porque a nova coisa da internet agora é você ser super espiritualizado, e aí você não tem mais, você já viu as suas sombras, e você é isso, e você é aquilo. Cara, quantas pessoas que trabalham com, sei lá, até os coach da vida, eles eram uma coisa e agora eles são super espiritualizados, porque é a nova coisa que vende. Antes eles eram super, eu tô nem aí, blá 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 blá. Aí agora a nova coisa é você ser super espiritualizado e calmo e bonzinho. Eles, sabe, eles ficam performando uma bondade, uma, agora eu sou iluminado. E, e além disso, eu acho que a nossa geração passa muito mais tempo consumindo a vida dos outros do que a gente passa vivendo a nossa. Então a gente perde a nossa identidade porque a gente tá na tela do celular fazendo isso aqui, assistindo a vida de todo mundo, vendo o que todo mundo postou nos stories no dia de hoje e você não fez nada interessante da sua vida. E quando você vai fazer, você precisa postar. Então se pergunte aí, tire um tempinho para você, nem que seja 10 minutos, e se pergunte: o que eu gosto de fazer? O que eu Sobre o que eu gosto de falar quando eu não estou performando para ninguém? Finge que você tá sozinho no mundo. O que você gosta de fazer? É... Próximo passo sobre a autenticidade que eu anotei aqui. Pratique a verdade. Uma coisa que me ajudou, eu acho, pelo menos eu tento, tá? Eu não sou a pessoa mais autêntica do mundo, obviamente. Eu tenho um monte de blá 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 dentro da minha cabeça, mas eu estou trabalhando nisso. E uma das coisas que me ajudou e que eu sinto que me aproxima da minha autenticidade é diariamente, lógico que, né, a constância faz parte disso, você ser honesto com você mesmo. Você falar não quando você quer falar não. Parar de se explicar para as pessoas por que você tá falando não, por que você não quer ir em tal lugar, por que você não gostou de tal coisa. Porque a gente se explica excessivamente e se sente desconfortável em falar não, porque a gente morre de medo de, pô, mas essa pessoa não vai mais gostar de mim. Ai, aí eu não vou agradar. Aí eu vou sofrer rejeição. Eu vou parar de ser validado por essas pessoas se eu disser não. Então, uma coisa que me ajuda a nesse meu caminho de querer me tornar mais autêntica é começar a dizer não para as pessoas. Foi começar a dizer não. E eu tinha muita dificuldade em falar isso. Eu tinha muita dificuldade em dizer que eu não gostei de alguma coisa. De virar pra alguém e falar: Ó, eu não gosto disso, não me trate assim, eu não aceito ser tratada assim. Eu morria de medo de fazer. Eu só queria pertencer a um grupinho, a alguma coisa, ficar ali no bolinho junto.
Nunca que eu ia falar, ó, não me trate assim. Você não me sinto respeitada assim. Você não vai me tratar assim. Não quero. Nunca. Mas não, não. Olha, se tem alguém. Como é aquele termo? People pleaser? Não, muito. Eu era muito. Então, não que eu não tenha mais medo né, que eu sou o tempo inteiro, ai, nossa, como ela é. Não, mas eu considero que eu melhorei muito. Principalmente nos últimos meses. Eu já falei sobre isso um pouco no primeiro episódio, mas me tornar mãe me fez um pouco mais. é, Como é que você fala? Não é proativo, mas é tipo assim, ó, não, aqui você não vai fazer isso, comigo não. Não quero isso, não vai ser assim, porque eu não posso ser uma pessoa tipo retraída e né, quando eu tenho filho. O meu filho precisa de mim pra defender ele, pra fazer as coisas, pra, sabe, ser pra frente, ser proativo, fazer as coisas realmente. Então eu não posso, ai, não, tá tudo bem você fazer isso com a gente, tá tudo bem você agir assim, tá tudo bem você falar assim comigo. Não, não tá tudo bem. Você não vai. E se você continuar, você será retirado da minha vida. Nossa, Cristina, do passado jamais faria isso. Jamais faria isso. Outro passo que eu anotei aqui: sustente o desconforto de não agradar as pessoas. É, não é confortável você buscar a sua autenticidade. Você vai sentir muito desconforto. E também não vai ser uma coisa que você vai fazer em 2 semanas e aí pronto, você é a pessoa mais autêntica do mundo e nunca mais vai fazer isso. Eu já falei isso antes e encare essas coisas como uma jornada. Você tem a sua vida inteira para fazer isso, você vai fazer isso a sua vida inteira. Então não tem um ponto aqui, e aí quando você chegar aqui, você é super autêntico e nunca mais você precisa fazer nada. Isso é uma constância, isso tipo vira um hábito na sua vida, agir desse jeito. E quanto mais você faz e sente esse gostinho, mais você vai querer fazer. Então, vai ser desconfortável. Você não vai ser validado, talvez, pelas pessoas que você ama ou que você realmente se importa com a opinião. Porque aí é que tá o negócio. Quando a gente é, não liga pra pessoa ou nem conhece a pessoa fala alguma coisa de você, é mais fácil ser tipo, ah, dane-se daí, eu sou isso aí, é isso aí, blá blá blá. Mas quando alguém que você ama, que você se importa com a opinião, não te valida, é aí que fica realmente desconfortável. Não tô dizendo pra você ser um idiota com as pessoas, um babaca, um desrespeitoso desrespeitoso com os outros e falar, ai não, mas esse é o meu jeito, essa é a minha personalidade, você tem que aceitar. Não, você é só uma pessoa insuportável. Ser mal educado não é ser autêntico, não é sobre isso que estamos falando aqui, por favor, não se confunda. Mas se você não está é, machucando os outros, né? Ferindo as outras pessoas o tempo todo. Se você está respeitando a liberdade das outras pessoas e você só está exercendo a sua existência, lide com o desconforto de não ser validado, porque isso vai acontecer. Lide com o desconforto de às vezes parecer esquisito, porque isso vai acontecer. Por exemplo, quando eu erro aqui a frase que eu vou falar, ou quando eu erro, eu tô pensando numa coisa e aí eu já quero falar outra, porque a minha cabeça tá. Aí eu começo a errar a conjugação, falo com S onde não tem que ter S, onde não é pra ter, sabe? Eu erro as palavras. Eu nem quero assistir depois. A minha vontade é pausar, editar, cortar, fazer alguma coisa. Eu nem assisto depois. A minha vontade é que ficasse perfeitinho, ó. Porque alguém pode ir lá e falar, ai, olha como ela fala, ai, olha o que ela falou errado. Mas eu não vou. Eu tô me explicando agora, mas você entende o negócio de. É isso aí, eu falei assim. Eu tava agindo naturalmente, como se eu estivesse conversando. Você tá aqui sentado na minha frente, eu tô conversando com você. Você não vai conversar com uma pessoa e você fica editando ela enquanto ela fala. E é isso que eu tento fazer aqui. A minha real vontade é, ai, ser
ser perfeitinha e deixar o vídeo todo perfeitinho, não errar nenhuma palavra, mas eu erro. Aí, às vezes, eu vejo algum trecho e eu me sinto esquisita. Eu fico, ai, olha como eu tava agindo, olha como eu tava gesticulando. Ui, 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 que desconforto. É desconfortável pra mim. Eu não gosto nem de ouvir a minha voz depois. É super desconfortável. Mas eu gosto de fazer isso aqui. Então eu vou continuar, porque é o que eu gosto de fazer. Vamos ver outro passo que eu anotei aqui que eu não lembro, porque minha cabeça tá longe já. Esse aqui é muito bom. Dê mais valor ao que é natural e não ao que é admirável. E aí isso entra na parte de você ser performático também. O grande problema da humanidade é ser performático. Tô brincando. Mas é um pouquinho, né? Não aguento mais gente performática. Olha, é chato pra caramba. Deixa eu lembrar o que que eu escrevi além disso. Porque aqui tá escuro novamente. Eu tô quase levantando, igual no último episódio, indo lá na sala ler o que eu falei. Vamos tentar decifrar dessa vez o que eu escrevi. Porque no outro episódio eu não conseguia. Vamos ver a grande frase escrita com as normas da língua portuguesa. Muita gente tenta ou começa a performar para parecer interessante. Confundir isso com ser autêntico. Ah, tá. Essa é a parte do interessante. Mas não é a mesma coisa de ser natural para ser admirável. Mas entra na parte de ser performático realmente. Talvez isso já tenha. Esse passo já se inclui no outro. Deixa eu ver se eu tenho mais. Ah! O livro desse episódio, porque agora eu tô com essa mania. Quero falar sobre indicações de livros toda vez. É A Coragem de Não Agradar. Os autores são japoneses, e aí eu não lembro do nome deles corretamente, mas são dois. Pesquisa aí, A Coragem de Não Agradar. Ótimo livro, recomendo muito, é muito bom. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa super interessante aqui pra vocês. O bom é que o celular tá ao contrário, eu não consigo ver há quanto tempo eu tô aqui falando. Blá, 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 blá. Não consigo ver quanto tempo tem o episódio. Eu não queria deixar grandes episódios. Mas se vocês gostam de vídeo maior, vocês podem me falar. Vocês precisam me ajudar também nisso, porque às vezes eu fico pensando, pô, e se eu fizer episódios menores? E se eu fizer maior? Será que esse tamanho tá bom? Será que é melhor eu fazer menor? Será que a pessoa quer ouvir eu falando tanto assim? Só que, eu tô sendo autêntica, tô fazendo o que eu quero aqui, entendeu? Vamos ver. O que mais eu escrevi? Corte, nem que seja temporariamente referências demais. Ah, excesso de conteúdo. Excesso de conteúdo. Eu tava falando sobre isso com a minha amiga semana passada, eu acho, que eu não aguentava mais ver um conteúdo sobre espiritualidade. Se eu assistisse mais um vídeo sobre espiritualidade, eu tenho que assistir vídeo sobre técnicas de dicção, né? Se eu assistisse um vídeo a mais de espiritualidade, eu ia bater a minha cabeça na parede, cara. No final do dia, sabe quando você tá com aquela visão assim, meio turva já? E você só quer silêncio. Só que você consumiu tanta coisa que a sua mente tá pesada. É um peso mental. Eu não sei como descrever isso. É um peso mental. E o que me atrapalha nisso é que eu não consigo perceber o que eu realmente quero fazer na vida, ou o que eu penso sobre as coisas, porque eu assisti tanto conteúdo, eu ouvi tantas pessoas, que aí quando, por exemplo, eu tenho certeza, né, sobre uma coisa, aí eu vejo outra pessoa falando sobre isso, aí eu já não tenho mais certeza, eu fico, mas será? Mas aí a outra pessoa falou sobre isso. Muito, principalmente sobre tópicos ou coisas que eu quero fazer nas redes sociais, eu tenho uma ideia, eu vou lá, anoto a minha ideia, toda felizinha. Aí eu vejo uma opinião sobre isso, eu fico, mas será? Não, não, mas eu vou fazer. Aí eu ouço outra opinião sobre isso. Aí eu fico, putz, mas aquela outra pessoa disse tal coisa. Então, isso aqui é um tiro no pé porque eu estou fazendo conteúdo na internet. Mas pare, nem que seja temporariamente, de consumir coisas demais. Mesmo de gente que você, é uma referência essa pessoa pra mim. Para um pouco.
Se permita fazer esse exercício de começar a pensar por conta própria. E aí, quando você começar a fazer isso, se você quiser anotar, é bom também, mas as primeiras ideias sobre as coisas que vierem na sua cabeça, vai tentando se aprofundar ou vai tentando pensar em coisas novas, porque isso pode ser só coisas que já estão gravadas em você e que não são coisas que você realmente quer ou coisas que você realmente pensa. E por último, eu acho que eu falei todos os pontos que eu gostaria. Não esqueça de enviar o seu e-mail para podcastcrisemcrise@gmail.com. Muito obrigada ao querido que comentou falando que eu posso lá colocar a configuração de ir para esse e-mail. Eu posso criar um novo e-mail e colocar lá na configuração do antigo para tudo que for enviado nesse e-mail e para o outro. Muito obrigado. Você é 10, você é show. Eu não sabia disso. Não sabia. Muito obrigado, você é muito gentil. E obrigada a todo mundo que comentou e tá me mandando mensagem sobre os episódios. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu fico impressionada com a quantidade de comentário positivo que eu recebo. Vocês são muito legais comigo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, de verdade. E por último, vamos ver a minha última anotação sobre esse assunto. Vamos ver se a gente vai entender, né? Ser autêntico não é ser intenso o tempo todo. É ser honesto consigo mesmo, com constância. Como pode eu escrever esse tipo de coisa, gente? Né? Como é que eu recebo essas coisas às vezes? É o quê? Escrevendo. E parando de ficar só consumindo as coisas dos outros e tentando. Ajuda também quando eu vou caminhar. Eu gosto de caminhar em Florianópolis e ver o mar e blá, blá, blá. Aí eu levo minha caneta da Stitch rosa e o meu caderninho. E aí eu consigo receber coisas. E como eu falei no último episódio, isso acontece porque eu estou fazendo os exercícios de presença, que é quando eu consigo me conectar com o meu eu superior, ou seja lá o que você acredita que a sua consciência superior, a sua alma, sei lá o que você acha que você tem lá, como você chama, não importa o jeito que você chama isso. O que importa é seja presente para se aproximar da sua autenticidade. Esse é o último passo, talvez, que eu vou indicar aqui nesse podcast. O último passo é seja presente. Vou bater nessa vou bater nessa tecla o ano inteiro. Presença, viva em presença para conseguir tirar essas camadas que não são você. E aí você descobre o que você não é para descobrir quem você realmente é. Descobrir, né? Você só vai tirando essas coisas que você foi colocando ao longo da sua vida e você vai perceber, na verdade eu sou isso aqui. E é uma sensação muito boa. E quanto mais eu me aproximo, que eu sinto que eu estou me aproximando de quem eu realmente sou, eu me sinto mais feliz e mais realizada na minha vida. Esse foi o terceiro episódio do Cris Sem Crise de 2026. Quando será o quarto episódio? Quem sabe? É um mistério, por quê? Porque esse ano eu não fico fazendo, ai gente, vou fazer isso, ai gente, vou fazer aquilo. Eu vou lá e faço. É assim aqui agora. Eu não falo, eu faço. Até o momento que, falei e fiz. Mas é muito mais legal fazer e a pessoa só vê, você fez, caramba, você foi lá e fez, fiz. O poder do silêncio. Isso pode ser um próximo tópico. Comenta aí se você quer que o próximo episódio seja sobre o poder do silêncio. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal. Siga este podcast no Spotify, se você gosta de ouvir no Spotify. Estou no Spotify também. Se você está no Spotify, olá. Eu adoro quando as pessoas escutam no Spotify, eu acho bonitinho. Muito obrigado por ter escutado o Cris Sem Crise até aqui e até o próximo episódio. Tchau!